Obrigado, Fátima. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Agradeço muito, Fátima, pelo convite e por me tirar da ociosidade, me trazendo para me preparar um pouquinho para poder falar aqui hoje com cada um de vocês e para que a gente possa refletir um pouco sobre essa lição tão bonita de Jesus para cada um de nós. E quando eu estava lendo um pouquinho, quando eu estava refletindo um pouco sobre a ociosidade, até hoje de manhã, vindo do Paraná, minha esposa me ajudando ali a interpretar um pouco a ociosidade, né? A ociosidade tem algumas definições, e é interessante, talvez, a gente, antes de entrar nessa lição bonita de Jesus, refletir um pouco sobre o que é ociosidade, né? Tem aquelas definições mais simples que fala que ociosidade é aquele que está sem trabalho, aquele que está inativo, sem produção, sem ocupação, que é a definição mais comum que a gente acaba encontrando no dia a dia. Não sei se Jesus quis trazer essa definição para nós ou ele tentou trazer a ociosidade num sentido mais amplo. E num sentido mais amplo, eu encontrei um filósofo, Voltaire, que é um filósofo francês lá do século XVIII, um filósofo que tem um papel importante na história. Ele acabou lá no Iluminismo ainda, trazendo ainda muitas provocações sobre liberdade, sobre combatendo a intolerância religiosa, que é uma coisa que também me incomoda muito. Falou muito sobre leis naturais, então ele já trouxe alguns conceitos interessantes lá atrás, mas ele trouxe uma definição sobre a ociosidade que talvez cabe nós refletirmos um pouquinho também hoje. Para Voltaire, o homem nasceu para a ação. Não se ocupar e não existir são a mesma coisa para o homem. Então, vou repetir. Para ele, o homem nasceu para a ação. Não se ocupar e não existir são a mesma coisa para o homem. Então, ele traz um conceito até um pouco mais intenso, um pouco mais radical sobre a ociosidade. Mas eu achei um outro conceito também que ele amplia um pouco esse olhar para a ociosidade, que é o seguinte: a ociosidade é a falta de uma ocupação útil e honesta. É uma fonte de desordem, porque o espírito humano não pode permanecer inativo. E se não se ocupa com algo de bom, tende, inevitavelmente, para o mal. A ociosidade também é uma fonte de doenças, inerva o corpo e acelera a velhice. Então vejam que essa é uma definição até, assim, Voltaire traz uma provocação um pouco mais dura, um pouco mais radical, e essa amplifica essa definição, trazendo a ociosidade como uma falta de uma ocupação útil e honesta. Então ele traz essa questão da honestidade, essa questão da ocupação útil mesmo para a nossa evolução. E pegando Sócrates, que é uma pessoa que a gente acaba muitas vezes aí na doutrina olhando para ele, discutindo ele até trazia uma provocação que traz um acréscimo nessas reflexões. Ele coloca: não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. Então Sócrates foi um pouco mais suave, mas ele colocou que não é aquele que nada faz, mas também é aquele que poderia empregar melhor o seu tempo, ou seja, talvez partindo para algumas situações, algumas condições um pouco mais adequadas, que uma produção tivesse realmente um efeito melhor. Então, olhando um pouco essas definições, vamos dar uma passadinha no texto de Jesus, essa história, Jesus sempre nos trazendo através de uma história para facilitar a nossa, que a gente consiga interpretar, consiga entender e também gravar, aprender um pouco com essa lição de Jesus. Então vamos lá no capítulo 37, o filho ocioso. Reportava-se em pequena assembleia a variados programas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa, em todas as direções.
Algum deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempo a tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na, sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem, no íntimo, que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão providente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos. Devia ser muito sábio e justiceiro. Explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver ao seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Acho que vale nós pararmos, darmos uma paradinha aqui, para tentar entender um pouco essa provocação de Jesus e como é que Jesus está colocando essa história e trazendo esse exemplo aos seus discípulos e agora para nós. Ele está trazendo aos discípulos que, fazendo uma comparação, ele trouxe, olha, existia um soberano, né, um todo soberano que possuía terras, rios, fazendas, pomares, rebanhos, e esse todo soberano tinha alguns filhos, alguns servos, algumas pessoas que ajudavam a esse todo soberano, e trazendo um pouco para Deus, nosso Pai, né? Eu sempre costumo dizer que Deus não é pai, né? Deus é mãe, basta a gente ver na terra o que as mães fazem. Então, quando eu falo não é Deus nosso pai, é Deus nossa mãe. Mas Deus mãe, esse Criador, esse todo soberano, ele na cabeça desse filho, desse servo, que não fazia, não servia a esse todo soberano, que no caso seria aqui Deus, ele acreditava no todo soberano, ele entendia que esse todo soberano tinha leis e criou todas as coisas, mas ele não conseguia seguir a esses decretos, a essas ordens, ele não conseguia trabalhar na propriedade, ou não conseguia trabalhar para esse todo soberano, que no caso nós estamos falando aqui da nossa mãe, da nossa criadora. E esse todo soberano, embora ele entendesse a grandiosidade desse todo soberano, ele preferia, como ele colocou aqui, ele estimava a liberdade plena com declarada indisciplina. Aqui tem uma reflexão que sempre o Edgar traz para a gente, nas provocações do Edgar. O Edgar fala o seguinte, que só tem liberdade quem tem disciplina. A indisciplina gera prisão, gera dificuldades.
Porque a verdadeira liberdade, ela tem que estar alicerçada na disciplina, porque a partir do momento que você leva a vida de uma forma disciplinada, seguindo determinados preceitos ou determinadas condições, você tem a opção de fazer uma escolha por um determinado caminho ou por outro caminho. Quando você vai num caminho como essa pessoa, de querer usar uma certa liberdade, como ele coloca, uma liberdade plena, aí você fica aprisionado, aí você não tem escolha, porque você vai acabar caindo numa situação, em função das escolhas da tua dita liberdade, você vai acabar caindo em algumas situações que é ação e reação. Você tomou determinada ação, você vai ter uma reação contrária e vai acabar se enquadrando a essa ação. Basta ver no nosso dia a dia, no nosso mundo, aquelas pessoas que decidem sair e fazer da maneira como acreditam que é o correto a fazer, as coisas erradas perante a lei dos homens, elas acabam perdendo a liberdade e muitas vezes, por vários e vários anos, ficando realmente numa prisão ou sofrendo as consequências do mau uso das condições que foram confiadas a nós. E ele coloca claramente que existiam servos, existiam filhos que estavam alinhados e de tempos em tempos visitavam a casa da mãe, ou a casa do pai, ofereciam-lhe préstimos ou traziam flores de ternura e recebiam novos roteiros de trabalho edificante. Ou seja, eles não era que toda hora estavam lá com o pai, toda hora estavam lá servindo e trabalhando, mas de tempos em tempos eles seguiam aquelas orientações, faziam o trabalho que estava sendo destinado a eles e recebiam novos roteiros de trabalho edificante para que eles conseguissem conduzir e continuar a vida deles. Então não é aquele filho perfeito que faz tudo sempre certinho, que está caminhando tudo sempre muito correto, mas aquele que está ali se esforçando e de tempos em tempos está seguindo aquelas orientações e de tempos em tempos, dado a sua evolução, recebe novos roteiros e novos trabalhos a seguir. E seguindo aqui, então, decorridos muitos anos, quando as mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaecidos não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Brandou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu, sem pestanejar. De que te adiantava semelhante convicção, se fugiste aos decretos do soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em sua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar a sua tarefa, de novo, de maneira
a regenerar-se. O mestre calou alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente, que admite a existência do Pai Eterno, que lhe conhece o poder, a justiça, a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano. Poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Como é que nós trazemos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, algumas das coisas que Jesus colocou nessa lição, colocou nessa história? E Jesus aqui vai um pouco ao extremo, né? Ele vai uma condição assim, um pouco ao extremo para mostrar e tentar nos alertar que, embora esse filho ele acreditasse no Criador, ele admirasse sua justiça, suas obras, ele preferia agir e fazer da forma como ele bem entendia. Aqui Jesus colocou um servo que, de alguma forma, saía pelas florestas e caçava animais sem ter a necessidade de suprir as suas necessidades de fome, destruía as florestas pelo simples ato de destruição, e acabava usando aquela liberdade que ele acreditava que era a liberdade efetiva dele, para fazer o que realmente bem lhe convia. Quando a gente traz um pouco para os dias de hoje, embora não seja, na minha visão, a principal mensagem de Jesus, nós hoje ainda, depois de mais de 2000 anos, ainda saímos destruindo as florestas, saímos matando animais, saímos poluindo as águas, saímos destruindo o que foi criado pelo nosso pai ou pela nossa mãe, e às vezes destruindo pelo gosto de destruição, às vezes destruindo pela vontade material, pela busca material exagerada. Jesus talvez não seja a principal mensagem de Jesus o olhar para a criação, para as coisas da terra, para as coisas materiais da terra. Mas vejam que Jesus, há 2000 anos, já trazia alguns conceitos de sustentabilidade. Hoje em dia está muito na moda ESG, que trata um pouco da questão ambiental, social e de governança para para as empresas, que acaba sendo alicerce a rota, o guia de como agir, como interagir nesse mundo. Mas cabe para nós aqui, embora não seja a lição principal de Jesus nessa noite, olhar como nós estamos fazendo o uso dos recursos que estão à nossa volta. Como nós estamos consumindo, seja alimentos, sejam roupas, seja energia, seja água. Eu sempre falo que é muito bonito criticar o outro ou reclamar do uso dos recursos, né? Falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade, é tudo muito lindo quando a gente está criticando o outro, né? Aconteceu recentemente comigo, a minha filha mais velha, tinha um dia que ela tinha apresentação na casa de uma amiga dela, de uma amiga não, no teatro, de uma amiga dela, ia fazer uma apresentação no teatro, e a minha esposa tinha um compromisso, falou: olha, você pega as meninas na escola e dá banho nelas e corre para o teatro, porque a apresentação vai estar tudo muito em cima da hora. E foi naquele momento que o céu estava escuro, tinha aquela cortina de fumaça, um ano e pouco atrás, já tem um bom tempo, mais até, né, uns 2 anos e pouco. E aí eu peguei as meninas com toda a minha habilidade, né, que não chega nem aos pés da minha esposa,
trouxe elas e falou, vamos tomar banho e tal. Daqui a pouco eu olhei minha filha mais velha, ela no celular. Ela falou, eu falei, o que você está fazendo, filha? A tua amiga tem apresentação, daqui a pouco você vai chegar atrasado. E aí ela virou para mim e falou, pai, eu tô aqui, eu tenho que, se eu entrar no negócio aqui, eu vou plantar uma árvore na Amazônia. E aquele negócio já, no meu desequilíbrio total, já subiu. Eu falei, não é possível, né? Eu falei, filha, nós estamos atrasados, vocês têm que tomar banho rapidinho, porque senão nós vamos chegar atrasado. Vamos. Você quer plantar uma árvore, você vai lá no sítio do teu avô, pede pro teu avô te levar lá, e vai você com o teu avô lá plantar uma árvore. Você quer ajudar, contribuir dessa forma. Agora, você quer contribuir mesmo? Agora é o seguinte, você tinha 8 minutos para tomar banho, agora você tem 3. Então vamos contribuir desse jeito. Você vai usar menos água, você vai usar menos energia. É dessa forma que se contribui, não apertando um botão para que alguém dizendo que vai plantar alguma coisa em algum lugar. Então, com toda essa habilidade minha, com toda essa psicologia minha, né, eu só dei 3 minutos para tomar banho e falei, você tem 3 minutos e vamos fechar a água. Mas como é que nós estamos usando esses recursos, né? Não é a principal mensagem, mas nós precisamos sempre refletir de como nós estamos usando as coisas que estão ao nosso favor, para a nossa evolução, de forma que possamos usar da melhor forma possível os recursos disponíveis a nós, porque se está sobrando para nós de alguma forma, ou se nós usamos inadequadamente alguma coisa, não tem jeito, vai ser mais difícil ou vai faltar para alguém. Então, que a gente tenha um pouco esse equilíbrio. Agora, Jesus aqui, ele não veio querer falar 2000 anos de sustentabilidade, ele veio nos chamar a atenção de como nós estamos usando o nosso tempo, como nós estamos agindo no dia a dia, como é que nós estamos fazendo para ajudar o nosso desenvolvimento e ajudar também o desenvolvimento daquelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos. Vocês vão reparar bem que teve 2 momentos em que ele falou que, ele não falou para esse filho, os servos não falaram para esse filho, você não caminhou bem, você destruiu a natureza. Ele falou assim, você não tirou nem 1 minuto do seu tempo para ajudar os seus... Num momento ele falou, amparo aos semelhantes, e num outro momento ele colocou, você não trouxe 1 minuto de colaboração a benefício de todos. Então, Jesus não está querendo um filho, um servo, o pai não está querendo um filho, um servo, que fique a todo tempo tendo uma admiração enorme, trazendo uma contemplação sublime, mas não fazendo nada para ajudar os seus irmãos, para ajudar a sua criação, para ajudar o seu próprio desenvolvimento. A provocação do pai aqui foi a benefício de todos. O que nós estamos fazendo a benefício de todos? Só que nós também não podemos esquecer que o primeiro que nós temos que amar e temos que se dedicar somos a nós mesmos. Nós temos que nos amar, nós temos que cuidar da nossa condição, seja ela física, mental, espiritual. Porque como é que nós vamos amar os semelhantes? Como é que nós vamos ajudar na criação, naquelas pessoas que vão atravessar a jornada ou estão atravessando a jornada junto conosco, se nós não nos amamos? Não gostamos do nosso jeito, não gostamos da nossa aparência, não gostamos das nossas dificuldades. Nós temos que não gostar das nossas dificuldades, mas temos que respeitar, ter humildade e respeitar as nossas limitações, as nossas dificuldades, para que tenhamos efetivamente disciplina e consigamos seguir em frente a cada dia, melhorando um pouquinho a cada dia, mas também sabendo ter humildade e respeitando as nossas limitações, as nossas dificuldades. E o que nós estamos fazendo por aquelas pessoas que estão próximas a nós, que é a nossa família? É a primeira instituição, é o primeiro grupo de pessoas da nossa caminhada com que nós temos uma responsabilidade, com que nós temos uma convivência maior. E como é que nós estamos agindo a favor dessas pessoas ou auxiliando essas pessoas? E aqui nós não estamos falando também de conduzir o problema dos outros e tentar resolver a situação das outras pessoas, tirando delas mesmo a oportunidade de crescimento, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de, pouco a pouco, deixar a nossa raiva, deixar a nossa ambição, muitas vezes, por alguma condição, por algum bem, por alguma situação, um pouco
no momento adequado, do ponto adequado, para que tenhamos mais paciência, para que tenhamos mais disponibilidade para ouvir, para estar junto, para apoiar, para tolerar. Muitas vezes nos nossos familiares, o que pelo menos comigo mais acontece, é que nós olhamos uma pessoa próxima, não usando adequadamente o seu tempo, realmente sendo o filho ocioso, deixando a vida passar, deixando as coisas acontecerem, sabendo da sua situação. Aqui Jesus deixa muito. Acho que a Dulce levantou a mão. Dulce, eu já passo a palavra para você, Dulce. E deixando a sua situação, deixando a sua imperfeição dificultar a sua evolução, e nós não estamos ali para apoiar, para poder dar o conforto necessário, o amparo necessário, mas também, tranquilo, Dulce, acho que a Luciana mandou uma mensagem aqui, tranquilo, Dulce, mas também estando próximo dessa pessoa, estando ali disponível para essa pessoa, para poder apoiá-la, para poder incentivar a sua evolução, incentivar o seu desenvolvimento, mas tomando sim o devido cuidado para não querer resolver pelos outros, né? Muitas vezes a gente acredita que a solução é a solução que a gente tem, é a solução que a gente pensa que é a mais adequada, e age, e não tem paciência para perceber que a pessoa tem o tempo dela, que a pessoa tem o caminho dela, e que o que nós precisamos fazer ou devemos fazer é respeitar o tempo dessas pessoas e estar, sim, à disposição. Uma outra provocação que Jesus traz para nós é quanto tempo nós estamos dedicando à nossa elevação moral e quanto tempo nós estamos dedicando na busca de bens materiais. Esse é um ponto muito difícil de ser trabalhado na Terra quando encarnados, porque a nossa vida ela acaba sendo muito ocupada pelo trabalho, pelas responsabilidades do dia a dia, e nós vamos sempre empurrando as coisas para frente. A gente sempre traz aquela situação, não, quando eu pagar a casa, eu vou começar a ajudar lá em determinada situação. Quando eu quitar o carro, não, quando eu quitar o carro, aí eu vou ajudar lá meu irmão, meu conhecido lá também, a quitar o dele, a buscar a situação dele. E esse dia nunca chega, porque nós vamos sempre jogando isso um pouco à frente. Então, quando eu me aposentar, eu vou ajudar lá no centro. Agora eu não consigo, eu viajo muito, trabalho muito, mas quando eu me aposentar, eu vou lá, vou me dedicar, vou trabalhar. Quando eu estou com uma saúde perfeita, isso, fazer o certo, ou buscar a alternativa, pode ser que não atraia. Quando eu estou doente, eu gero a desculpa de que agora eu não posso ajudar porque eu estou doente e não estou conseguindo apoiar. Então a gente sempre está numa situação de deixar para depois, de deixar para a próxima oportunidade, de achar que aquele momento não é o momento. Mas no texto tem um detalhe que ele traz no finalzinho, que ele coloca assim, o homem inválido e inteligente. Jesus quis deixar claro que essa pessoa ela tinha condições, como todos nós temos condições, de perceber o que é o certo, o que é o errado, e agir da forma correta como todos nós devemos agir. Mas o Cortella sempre nos traz uma provocação que ele fala assim, faça o melhor que você pode na condição que você tem. Então aqui nós não estamos falando daquelas pessoas que têm o corpo perfeito, sem nenhuma dificuldade, não estão com nenhuma doença, não estão com nenhuma situação que possa causar alguma limitação, não tem nenhuma dificuldade de entendimento, então estão com a cabeça clara para compreender e aplicar. Algumas pessoas vão ter condições de fazer mais, mas lembrem uma vez quando o Chico lá estava muito doente na cama, em que ele relata que numa das conversas com o Emmanuel, ele fala, nossa, Emmanuel, mas eu vou estar aqui por quanto tempo, agora com muitas limitações, né? E eu acredito que Chico tinha essa dúvida. Muitas vezes essas histórias talvez fiquem para despertar e chamar a nossa atenção para essa condição, né? E Emmanuel virou para o Chico e falou, Chico, você ainda consegue orar? Então, se você ainda consegue orar, você já consegue fazer o bem, você já consegue ajudar muitas pessoas. Então, que nós verdadeiramente possamos
dentro das nossas condições, fazer o melhor que nós podemos. E o melhor que nós podemos pode ser muito mais do que muitas pessoas que estão convivendo conosco, mas ela pode ser muito inferior ao que muita gente está fazendo. Nós não estamos falando aqui que todos deveriam ter o mesmo nível de atuação, a mesma entrega, o mesmo compromisso com algumas causas, mas dentro da nossa limitação, dentro da nossa capacidade, fazer o máximo que nós podemos fazer, tirando um pouco a preguiça, tirando um pouco as desculpas verdadeiras e podendo atuar com coisas simples, né? Às vezes a gente deixa a raiva, deixa o orgulho, deixa algumas situações que aquilo acaba aflorando algumas situações e algumas condições nossas ainda, e que nós não vamos no dia a dia dominando. Então que a gente possa trabalhar efetivamente, não deixar para amanhã, não deixar para depois de amanhã, cuidar da nossa condição, cuidar da nossa saúde física. Quantas vezes, por exemplo, a preguiça não nos deixa, eu estou falando por mim mesmo, né? Nós acabamos não fazendo exercício físico, por exemplo, e vamos jogando para frente, né? Segunda-feira é janeiro, é o mês que vem, é quando você for comigo. A gente vai jogando desculpa de todo lado para não cuidar do nosso corpo, que também é um patrimônio que nós precisamos sim cuidar, para que a gente possa cumprir a nossa jornada aqui, o nosso planejamento. Nós, estudando muitas das obras e dessa filosofia que é muito, muito esclarecedora, a gente vê em algumas passagens que o nosso planejamento reencarnatório ele é muito bem feito, ele é muito bem elaborado. Nós participamos da elaboração desse planejamento reencarnatório. Muitas pessoas, muitos amigos nos ajudam a definir aquilo que vai realmente ajudar na nossa evolução. E em algumas literaturas a gente encontra que nós apenas cumprimos 10, 20% daquilo que nós nos planejamos ou aquilo que nós nos propusemos a fazer, aquilo que nós realmente estabelecemos para essa caminhada. Então, a gente percebe o tamanho do vazio, o tamanho da ociosidade que nós, quando encarnados, temos e realmente nos perdemos ao longo dessa nossa jornada. E não vamos esquecer que alguns relatos também que a gente encontra, estudando muitas vezes as passagens de alguns dos nossos irmãos que já retornaram à verdadeira casa, ao plano espiritual, e retratam que a maior dificuldade, a maior dor e o maior arrependimento depois do desencarne é não ter aproveitado o tempo perdido. Então, os erros, a gente conhece um pouco das nossas limitações, quando a gente para e reflete todo dia, a gente sabe daquilo que ainda nós não estamos conseguindo atingir, aquilo que nós não fazemos adequadamente, mas talvez a gente ainda não pare para pensar e olhar o volume, o tanto de tempo que nós perdemos ao longo dessa caminhada e o quanto nós poderíamos ter mudado a nossa trajetória, a nossa história, a história das pessoas que estão junto conosco. Que Jesus trouxe claramente. Eu não estou pedindo para você me colocar no pedestal, você me adorar. Não é adoração, veneração que ele quer. Ele quer obra, ele quer que nós possamos ajudar na construção da nossa casa, na construção da vida daquelas pessoas que estão à nossa volta e também cuidar da nossa própria jornada, da construção dos nossos valores, daquelas condições do nosso dia a dia, aquilo que vai ajudar a nos tornar pessoas melhores. Tem uma passagem de Chico também, naquelas lindas histórias de Chico, em algumas histórias que a gente encontra da vida de Chico, em que Chico disse assim, numa das noites no centro espírita, onde eles estavam fazendo algumas sessões e alguns trabalhos de paz. O Chico disse assim, muitos desses nossos irmãos não precisam de tanto passe, precisam mesmo de uma pá. Tem um texto lindo que conta essa história. E por que Chico falava que eles não estavam precisando de tanto passe, que eles estavam precisando de uma pá? Porque eles estavam precisando de trabalho, de ocupação, de forma produtiva.
Eles estavam, como esse texto retrata, ociosos, e quando ficamos ociosos, como o próprio Voltaire retrata ali, a tendência não fazer o bem. O que é o mal, né? O mal é a ausência do bem. Quando nós nos afastamos de buscar e fazer o bem, nós acabamos caindo no mal. Então, o Chico coloca de uma maneira um pouco dura, mas talvez para deixar claro que o trabalho nos ajuda, nos ajuda na caminhada e que não é passe que nós precisamos. Muitas vezes, quando nós temos uma doença ou estamos passando por uma situação mais difícil, isso nada mais é do que um alerta para que a gente volte para a rota e haja adequadamente com o nosso corpo, com a nossa trajetória, com aquilo que nós nos propusemos efetivamente a fazer. E tem uma passagem no livro Os Mensageiros, que a gente está estudando, acho que tem até alguns colegas aqui, acho que é Lucimar, tem alguns outros colegas que estudam junto com a gente na segunda-feira. No capítulo 28 dos Mensageiros, nós vimos isso recentemente. Ele traz uma mensagem no finalzinho desse capítulo, que é uma mensagem muito profunda e tem a ver com a desculpa verdadeira, aquela que muitas vezes a gente sempre está dando para não agir, para não executar aquilo que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia, mas também respeitando um pouco a nossa situação. E nesse livro dos Mensageiros ele coloca assim, ele retrata um pouco a história de um grupo que está próximo à crosta terrestre, e é um grupo que é responsável por ajudar realmente aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, por alguma doença. E quando eles estavam falando com o André Luiz, que foi médico na Terra, eles estavam explicando as dificuldades que era ajudar essas pessoas que viviam nesse cenário de desculpa. E ele coloca assim, e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio ameodado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros, e aqui atenção aos raros, raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição, sem a desculpa. E vejam, refletindo a nossa vida, como a gente coloca a desculpa para a nossa ociosidade, para a nossa paralisação, para a nossa ausência de ação. E aqui é muito bacana porque nós temos desculpa para tudo, né? Aqui ele coloca, aquele que tem recursos financeiros sólidos, ficam trabalhando para aumentar ou para preservar. Aqueles que receberam a bênção de ter menos recursos financeiros, porque com mais recursos financeiros o risco é maior, com menos o risco é menor para a nossa jornada, reclamam ou se revoltam com aquela condição. Por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo toda essa dificuldade para poder sobreviver? Aqueles que estão casados ou que têm uma família reclamam do marido, da mulher, dos filhos. Aqueles que estão solteiros reclamam por estar solteiro, por não ter alguém para dividir a jornada. Aqueles que têm filho reclamam dos filhos. Aqueles que não têm filho reclamam de não ter filho. Aqueles que estão doentes não podem fazer porque estão doentes. Aqueles que estão sãos não precisam. Raros os companheiros encarnados que conseguem viver sem a contradição. Que possamos cuidar do nosso dia a dia, da nossa jornada, da nossa caminhada, não resolvendo tudo,
como eu coloquei lá atrás, também sabendo nos amar e sabendo ter, e tendo humildade para perceber aquilo que nós damos conta de fazer, porque nós temos que ter clareza também da nossa limitação e não é caminhar dando saltos, porque dando saltos o risco de uma queda é muito maior, então que nós possamos colocar a desculpa um pouquinho de lado e possamos, passo a passo, melhorar a nossa condição, melhorar a condição e ajudar na condição daquelas pessoas que estão dividindo a jornada conosco. E voltando do Paraná hoje também, eu estava comentando mais cedo com vocês, eu estava ouvindo uma música junto com as meninas, e a música do Renato Russo que chama Tempo Perdido. E essa música ela tem um trechinho que ela fala assim: temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder. Temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder. Que cada um de nós possa aproveitar o seu tempo da melhor forma possível e consiga, sem desculpas verdadeiras, atravessar essa semana, atravessar os próximos meses, conseguindo caminhar de uma forma diferente e possando evoluir um pouquinho mais. E não esquecendo do ajuda-te, que o céu te ajudará. Uma ótima semana a todos, foi um prazer estar aqui hoje com cada um de vocês.